Ok? Vamos lá. Então já existia trabalho, né? Já existia trabalho. Ok? Não existia doença, nem dor, nem morte. Porque o homem ainda não tinha pecado. Estava tudo às mil maravilhas. Deus conversava com o homem todos os dias de tarde. Olha só que privilégio. Mas não tinha porque estava muito no início. Não deu tempo de ser 900 anos para morrer alguém, né? Mas já deveria... Deu tempo de morrer, né? Ninguém? Não, morria. Morria. Só vivia mais tempo. Devido ao clima e à alimentação. Você falou de dor. Não existia dor. A dor, assim, a dor da perda. Tipo assim, mas é porque estava no início, né? Não existia dor antes do pecado. Depois do pecado passou a vir, né? A existir a dor, né? A dor, o cansaço, tristeza, a morte, né? Qual foi o cuidado de Deus com Éden depois do pecado? Por que Deus botou lá os dois querubins e a espada que se mexia? Era para o homem não entrar no Éden? Era só para isso? Ou era para isso? Porque a Bíblia diz lá que Deus ele disse assim, para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então o que dava vida eterna ao homem era comer do fruto da árvore da vida, né? E aí Deus colocou os querubins e a espada para que o homem não voltasse no jardim do Éden e comesse do fruto da árvore da vida. E aí ele ia viver para sempre. Então Deus fez isso para que o homem não vivesse para sempre. Então o que dava vida eterna ao homem era a árvore da vida, né? E aí depois do pecado eles foram expulsos do jardim do Éden. E a partir daí veio todo o sofrimento do pecado, né? E aí veio a queda da humanidade, certo? A partir daí o homem perdeu a comunhão com Deus. A morte que Deus disse, olha, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Agora uma coisa aqui, e isso aí os irmãos até brincaram aqui, que fruta era? Alguns colocam uma pera, outros colocam uma maçã. Eu ouvi o falecido teólogo, né, Rubem Alves, considerado o maior teólogo do Brasil, ele dizer que para ele era um caqui. Para ele era um caqui. Né? Porque caqui é uma fruta bonita, né? Para ele é um caqui. Porque a fruta, a Bíblia diz que ela era agradável aos olhos e boa para... porque você não viu uma vinha, os cactos são bonitos. São bonitos. Para mim, eu já acho que era outra. Aí cada um tem sua teoria, né? Aí o Rubem Alves falou que o caqui parece que está falando assim, me coma, quando você gosta do... Você é a uva, né? Parece que o caqui está falando, me coma, né? Eu gosto pra caramba, eu gosto de pra caramba de caqui, né? O caqui, quando minha esposa ou eu compro, a gente se diverte lá na benção, né? Né? Então, ninguém sabe qual é a fruta. Pra mim era o caqui mesmo. Aí, tá vendo aí? Porque é o negócio do Adão, cai aqui. Então, né? Mas enfim, não era nenhuma dessa fruta conhecida, porque só existia um exemplar dessa árvore. Aqui na Terra só existia um exemplar da árvore da vida e um exemplar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não era maçã, não era pera, não era caqui, não era uva, não era pêssego, não era nada disso. Ok? E também alguns falam que essa fruta era o relacionamento sexual. O que também não é. Porque não foi Deus que criou? Sim ou não? Não foi Deus que criou os órgãos sexuais do homem e da mulher? Então, Adão e Eva, eles não eram casados. Olha só que privilégio. Quem celebrou a cerimônia de casamento foi o próprio Deus. Deus fez e trouxe Eva. E apresentou Eva para Adão e fizeram o casamento. Então, não é isso.
Tá? Então a árvore é desconhecida e não é um relacionamento sexual. O relacionamento sexual dentro do casamento é uma bênção. Passa a ser uma maldição quando é fora do casamento ou antes do casamento, né? Vamos lá. Consequências da queda, a gente até falou algumas coisas, né? Perdeu a comunhão com Deus, o trabalho passou a ser penoso e fadigante, perdeu a vida eterna, a condição original, né? Todos aqueles atributos que o homem tinha, perfeitos, senso de justiça, amor, o homem perdeu depois da queda, né? E qual é a constituição física do homem, né? Autoconsciência e autodeterminação. Ou seja, isso só o ser humano tem, os animais não têm. Os animais não têm consciência daquilo que eles são, eles não sabem se vão morrer. O ser humano é o único ser que tem autoconsciência e determinação. Ele age segundo o propósito de sua mente. E é o único que tem consciência, é o único ser do planeta Terra, né? Os anjos e Deus também tem lá. Mas da Terra, né? Os únicos seres que têm consciência do que são, do que é e do que vai acontecer ao ser humano, né? Então, o ser humano é constituído de autoconsciência e autodeterminação e, além do mais, pessoalidade ou personalidade, ok? Bom, a gente já comentou sobre a pormenorização da formação do homem, a formação da parte física do homem, a gente já comentou também, né? Do pó da terra, né? Fez um boneco lá do pó da terra, do barro e tal, né? Isso aí. A formação de sua parte interior. A Bíblia, isso aí também a gente já falou, Deus soprou no homem o fôlego de vida. Que fôlego de vida era esse? Que fôlego de vida era esse? Sopro de Deus. Era o espírito humano, né? Porque tem as partes constitutivas do homem, né? Nós somos o quê? Nós somos, a nossa denominação, a nossa teologia costuma ser tricotomista, né? Ó. Já? Não. Eu acho que não, tá bom. Tricotomia. É porque eu tenho mania de fazer assim, ó. Aí, não posicionar o giz direito. Mas tá bom. Tricotomia. Porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, né? Certo? A teologia presbiteriana, por exemplo, é dicotomista. Ela ensina que o homem é constituído de corpo e espírito. Dicotomista falando aqui alma e espírito. Temos alma e espírito e vis-a-vis. A dicotomia está em cima de tricotomia. Não, mas a dicotomia ensinada pela igreja presbiteriana é essa daqui. Que o homem ele é constituído de corpo e espírito. Porque segundo os autores presbiterianos, né, o espírito e a alma são indivisíveis, não se separam. Então são uma coisa só. Ele está dizendo que aqui não há distinção entre os dois. Isso, exato. Mas a Bíblia diz que existe diferença da alma e do espírito. Existe? A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capazes até de dividir, de separar alma e espírito. Então, existe, por menor que seja, existe uma separação. Elas estão unas. E quais são as funções das 3 partes? O corpo é a parte material, né? A parte física, né? Com ele nós andamos, com ele nós conversamos, com ele nós trabalhamos, né? E a alma é a parte emocional, psique.
é a parte emocional do homem. Né? Os sentimentos do homem, vem da alma. A alma também é um elemento espiritual, não é espírito, mas é considerado elemento espiritual por quê? Porque não é material. Então é um elemento espiritual, mas é diferente do espírito. Então o corpo é a nossa conexão com o mundo material. A alma é a nossa conexão com os sentimentos, né? E o espírito é a nossa conexão com o mundo espiritual, né? E é com o espírito que a gente fala com Deus. O Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito se somos filhos de, ou que somos filhos de Deus, né? Alguém aí tem dúvida da sua salvação? Como que entre o espírito e a alma, quando somos movidos pelo espírito e com a alma, como que funciona isso? Um deixa de agir ou age junto? Agir junto. Eles agem junto. Nós sofremos na alma. Depende. Isso é sujeito à alma, no caso? Não. A alma está sujeita ao espírito. Né? Mas. Oi? O espírito é como se fosse o Espírito de Deus. O Espírito Santo o espírito é ligado diretamente a Deus. Só que esse aqui não é o Espírito de Deus, esse aqui é o Espírito do homem. Eu digo assim, que é ligado a Deus, diretamente ligado a Deus. E a alma é do ser humano e vai para o céu e para o inferno. Isso. Né? Concordo com a irmã. De que forma eu acredito nessa parte aí? Né? Eu acredito que quando o salvo morre, o corpo dele vai para a terra. A alma e o espírito, quando é salvo, vai para o céu. Né? E quanto àqueles que vão para o inferno? Aí da mesma forma, eu acredito que o corpo fica aqui, é sepultado. A alma e o espírito vão para o inferno. Né? Mas a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que o espírito volta a Deus que o deu. Só que Eclesiastes é uma outra coisa. Eclesiastes trata do quê? Eclesiastes tem um tema. Aí eu já estou até antecipando a pergunta que vocês poderão fazer. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu recapitular aqui, porque às vezes dá um tilt mas está arrependendo de Jesus. Tá. O livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes significa, do grego lá, pregador. Do hebraico kohelet, vem da palavra hebraica kol, que significa pregação, discursar, né? Significa também congregar, né? Eclesiastes tem um tema. Como a gente identifica o tema de um livro? Quando esse tema geralmente é uma palavra. Quando essa palavra se repete várias vezes no livro. E para quem já leu o livro de Eclesiastes, qual é a palavra que mais se repete no livro de Eclesiastes? Começa com V. Pode falar. Não se aveste. Vaidade. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Qual é o tema de Eclesiastes? Vaidade. Só que essa vaidade aqui não é esse negócio que a gente tem de andar todo arrumadão, né? Tem pregador que anda todo estiloso, sapato colorido, né? E as irmãs bem produzidas, né? Não é isso. Vaidade no Eclesiastes significa coisas passageiras. Por isso que Salomão no Eclesiastes diz que tudo é vaidade, porque tudo... Então, Eclesiastes tem um tema, que é a vaidade, né? Além desse tema, Eclesiastes tem um assunto. Esse assunto é separado de um tema. Esse assunto, ele é geralmente uma frase. Que assunto se repete várias vezes no livro. As coisas que se vê ou que se entende debaixo do sol ou debaixo do céu. Então, esse é o assunto, o tema. Vaidade, assunto. Coisas que se vê e que se entende debaixo do céu ou debaixo do sol. Então, Eclesiastes fala de coisas terrenas e materiais. Inclusive, ele fala aqui, lá no capítulo 9, que todos hão de morrer. Certo?